Bom dia, vamos iniciar a nossa 13ª aula do segundo trimestre. Então, hoje nós vamos falar sobre a eletrosfera. Nas aulas anteriores, nós trabalhamos bastante o átomo, né, e trabalhamos ali a quantidade de prótons, a quantidade de elétrons, a quantidade de nêutrons que um átomo apresenta. Mas esse átomo, ele tem o núcleo dele com os prótons e os nêutrons, e ao redor dele circulam os elétrons. E este átomo, ele pode apresentar até 7 camadas eletrônicas. E essas camadas, elas são representadas por letras. Então, a primeira camada é a K, a segunda a L, a M, a N, O, P e Q. E a gente diz que essas camadas, elas têm níveis de energia, e esses níveis de energia são representados por números. Então, o primeiro nível é a camada K, segundo nível L, terceiro nível M, quarto nível N, quinto nível O, sexto nível P e sétimo nível o Q. Além disso, essas camadas eletrônicas, em cada camada tem um número máximo de elétrons que circulam ao redor, né? Giram ao redor do núcleo. Na primeira camada vai apresentar 2 elétrons, na segunda 8, na terceira 18 elétrons, na quarta camada 32 elétrons, na quinta também 32, na sexta 18 e na sétima 8. Lembrando ainda que essas camadas, elas, quanto mais próxima do núcleo, menor é a sua energia. Quanto mais longe do núcleo for a camada, maior é a energia. Então, por exemplo, quais dessas camadas tem maior energia? É a última, porque ela está mais longe do núcleo. Qual a que tem menor energia? É a primeira, a K, porque ela está muito próxima do núcleo. Se eu perguntasse entre a camada L e a camada O, quem tem mais energia? É a O, porque ela está mais longe do núcleo. Se eu perguntasse entre a O e a Q, qual tem mais energia? É a Q, porque ela se encontra mais longe do núcleo. Então, quanto mais longe do núcleo, maior é a sua energia. Então, aqui vocês têm o núcleo, as 7 camadas, cada uma delas, né, a camada K, L, M, N, O, P e a Q, e os níveis de cada uma, nível 1, nível 2, 3, 4, 5 e 6. Bom, um átomo, até então nós trabalhamos que o átomo, ele era eletricamente neutro, então ele tinha a mesma quantidade de prótons no núcleo, era igual os elétrons também. Se tinha 10 prótons, eram 10 elétrons na eletrosfera. Mas esses átomos, eles podem ganhar ou perder elétrons, porque o núcleo, prótons e nêutrons lá no núcleo, eles nunca mudam. O que pode mudar são a quantidade de elétrons, né? Eles podem compartilhar elétrons uns com os outros, que nós vamos ver nas próximas aulas. Então, quando um átomo ele perde elétrons, então ele perdeu elétrons, ele fica positivo, cátion. Quando ele ganha elétrons, ele fica negativo, ânion. Porque lembrando que elétrons, a carga é negativa, e prótons, a carga é positiva. Então, olha o exemplo que eu coloquei aqui, né? No primeiro, por que ele é negativo? Porque, olha só, eu tenho 3 prótons, positivo, mas nas camadas eletrônicas eu tenho 5 elétrons girando, né? Então, eu tenho muito mais elétrons do que prótons. Então, ele é negativo. No segundo exemplo, eu tenho 3 prótons e 1 elétron girando ao redor. Então, isso significa que ele tem mais prótons do que elétrons. Portanto, ele é positivo. Então, perdeu elétrons, positivo. Ganhou elétrons, negativo.
Pode vocês encontrarem representados assim, tá? O que significa esse mais? Aqui vocês já sabem, é um número de massa, a soma de prótons e nêutrons. O 11 é somente a quantidade de prótons. O que significa esse mais? Significa que esse átomo perdeu elétrons. Então, ele tem mais prótons do que elétrons. No segundo, vocês têm o menos. O que significa? Significa que esse átomo, ele ganhou elétrons. Então, ele ficou uma quantidade maior de elétrons, portanto, ele é negativo. Então, relembrando, perdeu elétrons, positivo. Ganhou elétrons, negativo. Vocês têm essas atividades, onde vocês vão assinalar as afirmações que são verdadeiras, né? Então, tem mais do que uma afirmação verdadeira aqui. E vocês vão observar aqui o núcleo e as camadas distribuídas e vão responder as questões que pede aqui. Uma boa aula e até a próxima.